Você já parou para pensar por que algumas casas parecem estar sempre envoltas em uma nuvem de problemas? Imagine uma família que, apesar de todos os esforços, vive em um lar onde as discussões são quase diárias, as doenças aparecem sem explicação e a prosperidade financeira parece um sonho distante. Talvez você conheça alguém assim ou até já tenha sentido isso em seu próprio espaço. Muitos atribuem essas situações a simples coincidências ou ao acaso, mas a Bíblia nos oferece uma perspectiva diferente. O ambiente em que vivemos, incluindo algo tão aparentemente trivial quanto as cores que escolhemos para nossas paredes, pode ter um impacto profundo no bem-estar espiritual e emocional de um lar. Não se trata apenas de estética. Há um significado mais profundo que pode determinar se um lugar será um refúgio de paz ou um campo de batalha invisível. A palavra de Deus nos dá uma base sólida para entender essa conexão. Em Provérbios 3:33 está escrito: "A maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas ele abençoará a morada dos justos." Esse versículo não fala apenas do comportamento das pessoas que habitam um lugar, mas também sugere que o próprio ambiente reflete e influencia a condição espiritual daqueles que ali vivem. O que colocamos ao nosso redor, os objetos, as imagens e sim, até as cores, carregam um peso simbólico que vai além do que os olhos podem ver. Deus, em sua sabedoria, sempre usou elementos visíveis para comunicar verdades espirituais. Quando instruiu Moisés a construir o tabernáculo, por exemplo, as orientações foram precisas. Em Êxodo 26:31, lemos: "Farás também um véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Com querubins o farás, obra de artífice." Essas cores não foram escolhidas por acaso. Elas representavam a santidade, a realeza divina e a presença de Deus entre o povo. Por outro lado, a Bíblia também nos alerta sobre o uso de elementos visíveis que podem atrair influências contrárias à vontade de Deus. Em Deuteronômio 7:26, o Senhor ordena: "Não meterás abominação em tua casa, para que não sejas anátema como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é anátema." Aqui, a advertência vai além de ídolos físicos. Abrange tudo que, simbolicamente, possa trazer uma carga espiritual negativa ao lar. Na época em que o povo de Israel vivia cercado por nações pagãs, certas cores eram usadas em rituais que invocavam forças obscuras. O vermelho escarlate, por exemplo, aparecia em cerimônias de sacrifício humano em algumas culturas, enquanto o roxo escuro era comum em práticas místicas babilônicas que buscavam manipular o mundo espiritual. Essas escolhas não eram neutras. Elas abriam portas para a desordem e afastavam a paz que Deus promete aos seus filhos. Para ilustrar isso, pense na história de uma família fictícia chamada os Silvas. João e Mariana Silva mudaram-se para uma casa antiga há alguns anos. No início, estavam empolgados com o novo lar, mas logo começaram a notar que algo estava errado. As crianças brigavam constantemente. João sentia uma ansiedade que não conseguia explicar, e Mariana adoecia com frequência. Um dia, enquanto limpavam o sótão, encontraram um diário deixado pelos antigos moradores, que mencionava como as paredes haviam sido pintadas de vermelho escuro por causa de uma superstição local ligada a proteger o lar. Intrigados, os Silvas decidiram buscar respostas na Bíblia e descobriram que o ambiente ao redor deles poderia estar influenciando mais do que imaginavam. Essa percepção os levou a questionar: será que as cores que nos cercam podem realmente ter tanto poder? A resposta está nas Escrituras. Deus é um Deus de detalhes. Quando lemos em Números 15:38-39, que ele ordenou aos israelitas colocar um cordão azul nos bordes de suas vestes, para que, vendo-o, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor.
percebemos que até mesmo uma cor simples pode servir como um lembrete constante da presença divina. O azul, associado ao céu e à fidelidade de Deus, trazia calma e direção ao povo. Da mesma forma, no tabernáculo, o púrpura simbolizava a realeza de Deus, enquanto o carmesim apontava para o sacrifício que traria a redenção. Esses tons não eram apenas bonitos, eles moldavam a atmosfera espiritual do lugar, criando um espaço onde a glória de Deus podia habitar. Mas nem todas as influências visuais na Bíblia são positivas. Pense no reinado de Acabe e Jezabel, descrito em 1 Reis. Jezabel não apenas introduziu a adoração a Baal em Israel, mas transformou os palácios e templos em cenários de ostentação espiritual. As crônicas sugerem que ela usava cores vibrantes e intensas, como o roxo escuro e o vermelho, para refletir poder e controle, elementos que contrastavam com a simplicidade e a ordem que Deus desejava para seu povo. O resultado foi um reino mergulhado em caos, violência e ruína espiritual. Esse exemplo nos mostra que o que escolhemos para nossos lares não é apenas uma questão de gosto. É uma decisão que pode alinhar nosso espaço com a vontade de Deus ou expor ele a forças que trazem inquietação. Agora, considere outro versículo que reforça essa ideia. Em Salmos 101, 7, Davi declara: "O que usa de fraude não habitará em minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos." Embora o contexto imediato seja sobre as pessoas, o princípio se estende ao ambiente. O que permitimos em nosso lar deve refletir a verdade e a justiça de Deus. Se cores carregadas de simbolismos contrários à paz divina predominam, elas podem, mesmo que sutilmente, alterar o equilíbrio espiritual do lugar. Não é superstição. É reconhecer que o mundo espiritual interage com o físico de maneiras que nem sempre percebemos de imediato. Vamos voltar à história dos Silvas por um momento. Depois de lerem passagens como essas, João e Mariana decidiram investigar mais. Conversaram com um pastor amigo que os encorajou a orar e observar o que dominava o ambiente de sua casa. Eles notaram que, além do vermelho escuro nas paredes, havia um excesso de tons escuros nos móveis e cortinas, criando uma sensação de peso que não explicavam. Resolveram fazer um experimento. Pintariam um cômodo de branco e azul claro, cores que encontraram associadas à paz e à presença de Deus na Bíblia. Para sua surpresa, aquele espaço logo se tornou o favorito da família. Um lugar onde as tensões pareciam se dissipar. Isso os fez perceber que as escolhas visuais em um lar não são triviais. Elas podem ser um convite à bênção ou um obstáculo à harmonia. A Bíblia nos ensina que Deus deseja que nossos lares sejam lugares de refúgio. Em Isaías 32:18, ele promete: "O meu povo habitará em morada de paz, em habitações seguras e em lugares de descanso." Essa promessa não é apenas sobre segurança física, mas sobre um ambiente onde a alma encontra repouso. No entanto, para que isso se torne realidade, precisamos ser intencionais. As cores que escolhemos não têm poder mágico por si só, mas o significado que carregam, seja pela história, pela cultura ou pela revelação divina, pode influenciar a forma como vivemos e nos relacionamos dentro de casa. Um lar cheio de tons que lembram violência ou escuridão pode, sem que percebamos, alimentar um clima de discórdia, enquanto cores que ecoam a luz e a ordem de Deus podem abrir espaço para sua presença. Outro exemplo bíblico poderoso vem de Ezequiel 8, 10, 11, onde o profeta vê as paredes do templo cobertas com imagens de répteis e ídolos, símbolos de práticas pagãs que contaminaram o lugar sagrado. A presença desses elementos visuais afastou a glória de Deus, transformando o templo em um espaço de trevas. Isso nos faz pensar: se até o templo, projetado para ser santo, pode ser afetado por escolhas visuais erradas,
quanto mais nossos lares, que são os santuários de nossas famílias. Não precisamos de imagens de ídolos para abrir portas espirituais. Às vezes, algo tão simples quanto uma cor dominante pode carregar um peso que não percebemos. Imagine agora uma jovem chamada Clara, que herdou a casa da avó. Ao se mudar, ela decidiu manter as paredes pretas e cinza escuras que a avó havia escolhido, achando que davam um ar moderno. Mas com o tempo, Clara começou a sentir um vazio que não explicava. Mesmo sendo uma pessoa de fé, orar naquela casa parecia mais difícil e os dias pareciam mais pesados. Um dia, lendo Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ela se perguntou se o ambiente ao seu redor estava refletindo a luz de Deus ou sufocando-a. Essa reflexão a levou a considerar que as cores sombrias poderiam estar contribuindo para a sua sensação de opressão, um insight que mudou sua forma de ver o lar. O que esses exemplos mostram é que o ambiente de um lar não é apenas um pano de fundo para nossas vidas. Ele participa ativamente delas. Deus nos criou para sermos sensíveis ao que nos cerca. Em Gênesis 2:9, lemos que ele fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para alimento, revelando que o entorno deve nutrir tanto o corpo quanto o espírito. Quando o pecado entrou no mundo, essa harmonia foi quebrada, e o inimigo passou a usar até os elementos mais simples, como cores, para semear desordem. Mas a boa notícia é que Deus nos deu autoridade para restaurar essa harmonia. Em Tiago 4:7 está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso inclui o poder de alinhar nossos lares com os princípios divinos. Então, como começamos? O primeiro passo é reconhecer que as cores em nossas casas não são apenas uma questão de estilo. Elas podem ser ferramentas que convidam a paz de Deus ou portas que permitem influências indesejadas. Não é sobre temer cada pincelada de tinta, mas sobre buscar discernimento. Se o seu lar tem sido um lugar de tensão constante, vale a pena perguntar: o que estou permitindo que domine este espaço? A resposta pode estar nas paredes, nos móveis ou até nas pequenas escolhas que fizemos sem pensar. Deus quer que vivamos em paz, e cada decisão que tomamos em nosso lar pode nos aproximar dessa promessa. Quando pensamos nas cores que escolhemos para nossos lares, raramente consideramos que elas possam carregar um significado mais profundo do que apenas beleza ou preferência pessoal. No entanto, a Bíblia e a história revelam que certos tons, usados de maneira predominante ou sem discernimento, podem estar ligados a influências espirituais que perturbam a paz de um ambiente. Não é questão de superstição, mas de entender que o mundo espiritual interage com o físico de formas que nem sempre percebemos à primeira vista. Algumas cores, por sua associação com práticas contrárias à vontade de Deus ou por seu impacto emocional, têm o potencial de transformar um lar em um lugar de inquietação, conflito ou até desespero. Vamos explorar essas cores: vermelho intenso, preto absoluto, roxo escuro, e compreender por que elas merecem nossa atenção. O vermelho intenso é uma das cores mais marcantes e, ao mesmo tempo, mais ambíguas nas Escrituras. Em Isaías 1:18, Deus diz: embora os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aqui, o vermelho escarlate e o carmesim simbolizam o pecado, uma mancha que precisa da redenção divina para ser purificada. Embora essa passagem aponte para a esperança da transformação, ela também associa o vermelho a algo que pesa sobre a alma. Em outro contexto, Apocalipse 6:4 descreve um cavalo vermelho, cujo cavaleiro recebe o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. Esse tom vibrante e agressivo reflete violência, ira e destruição,
características que, quando dominam um ambiente, podem semear discórdia entre os que ali vivem. Historicamente, culturas pagãs usavam o vermelho em rituais de sacrifício, acreditando que ele invocava forças espirituais poderosas. No Egito Antigo, por exemplo, o vermelho era ligado ao deus Sete, associado ao caos e à desordem, um contraste direto com a harmonia que Deus deseja para seus filhos. Imagine a história de Pedro, um pai de família que decidiu pintar a sala de estar de vermelho escarlate para dar um toque moderno ao lar. No começo, ele e a esposa, Ana, gostaram do resultado. Mas com o tempo, perceberam que as conversas naquele cômodo frequentemente terminavam em discussões acaloradas. As crianças, que antes brincavam tranquilamente, agora pareciam mais agitadas, e até o sono de Pedro ficou inquieto. Um dia, enquanto lia a Bíblia, ele se deparou com Provérbios 15:27. Quem é ganancioso de lucro desonesto perturba a sua casa, mas o que odeia subornos viverá. Embora o versículo fale de ações, Pedro começou a se perguntar se o ambiente que ele criou, com uma cor tão intensa, poderia estar contribuindo para aquela perturbação. Não era apenas o vermelho em si, mas o peso que ele trazia, como se ecoasse um chamado à atenção em vez da calma. Outra cor que merece reflexão é o preto absoluto. Na Bíblia, o preto aparece frequentemente como símbolo de luto, trevas e aflição. Em Lamentações 5:10, o profeta Jeremias descreve o sofrimento do povo. Nossa pele está quente como um forno por causa da febre da fome. O contexto sugere um escurecimento, uma sombra que reflete desespero. Sofonias 1:15 vai além, chamando o dia da ira do Senhor de dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas sombras. Esse tom, quando usado em excesso, pode criar um ambiente que sufoca a esperança. Não é à toa que muitas culturas associam o preto à morte e à ausência de luz. Na Roma Antiga, por exemplo, sacerdotes pagãos usavam vestes negras em cerimônias fúnebres, acreditando que o tom conectava o mundo dos vivos aos espíritos do além. Uma prática que nada tem a ver com a vida abundante prometida em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Considere o caso de Lúcia, uma jovem artista que decorou seu pequeno apartamento com paredes pretas, achando que o contraste valorizaria suas pinturas coloridas. No entanto, com o passar dos meses, ela começou a sentir um vazio crescente. Amigos que a visitavam comentavam que o lugar parecia pesado, e Lúcia, que antes era cheia de energia, passou a lutar contra uma tristeza que não conseguia explicar. Uma noite, lendo Salmos 18:11, fez das trevas o seu esconderijo, o pavilhão ao redor dele era a escuridão das águas e as densas nuvens do céu. Ela refletiu sobre como o preto absoluto em seu lar talvez estivesse refletindo mais do que estilo. Poderia estar alimentando uma atmosfera de isolamento. Decidiu então experimentar tons mais claros em um dos cômodos e aos poucos sentiu uma leveza que não experimentava há tempos. O roxo escuro é outra cor que carrega um significado ambivalente. Na Bíblia, o roxo é associado tanto à realeza divina quanto à corrupção espiritual. Em Êxodo 28:6, Deus ordena que as vestes do sumo sacerdote sejam feitas com azul, púrpura e carmesim, simbolizando honra e santidade. Porém, em Apocalipse 17:4, vemos uma figura diferente. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro cheio de abominações. Aqui o roxo escuro, combinado com o escarlate, representa uma falsa autoridade, uma ostentação que mascara a rebelião contra Deus. Na Babilônia Antiga, o roxo era usado em templos dedicados a deuses falsos, como Marduk, e em rituais que buscavam manipular o mundo espiritual. Essa associação com o misticismo pagão sugere que, quando predomina
O roxo escuro pode trazer uma sensação de inquietação ou controle sutil ao ambiente. Pense em Mariana, uma mãe que escolheu pintar o quarto dos filhos de roxo escuro, inspirada por uma revista de decoração que dizia ser uma cor nobre. No início, ela achou o resultado sofisticado, mas logo notou que os filhos, antes calmos, começaram a ter pesadelos frequentes e a demonstrar ansiedade. Durante uma reunião na igreja, ouviu um sermão sobre 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O pastor explicou como o inimigo distorce coisas belas para enganar, e Mariana se perguntou se o roxo escuro, com seu passado pagão, poderia estar afetando o sono das crianças. Decidiu mudar para um tom mais suave, e a tranquilidade voltou ao quarto, como se uma sombra invisível tivesse sido dissipada. Essas cores, vermelho intenso, preto absoluto e roxo escuro, não são intrinsecamente malignas. O problema está em seu uso excessivo ou em contextos que ecoam significados espirituais negativos. A Bíblia nos alerta que o inimigo usa o que parece inofensivo para semear confusão. Em 1 Pedro 5:8 lemos: Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Isso inclui o ambiente que criamos em nossos lares. Quando essas cores dominam, elas podem alterar o clima emocional, trazendo agitação, tristeza ou ansiedade sem que percebamos a causa de imediato. Não é sobre demonizar uma lata de tinta, mas sobre reconhecer que o que nos cerca influencia como vivemos. Além desses tons, outras cores podem carregar pesos semelhantes dependendo de seu uso. O amarelo intenso, por exemplo, aparece em contextos pagãos como símbolo de adoração ao sol. Em Jeremias 44:17, o povo rebelde de Israel oferece incenso à Rainha dos Céus, uma prática acompanhada por adornos dourados e amarelos que exaltavam o poder humano acima de Deus. Hoje, estudos mostram que o amarelo em excesso pode gerar irritação ou impaciência, um eco distante de seu uso histórico. Já o cinza escuro, embora não mencionado diretamente na Bíblia, lembra as descrições de desolação em Lamentações 4:8. Mais escura que o carvão é a sua aparência, não são reconhecidos nas ruas. Um lar dominado por esse tom pode refletir estagnação, como se a vida ali tivesse perdido o brilho. Para entender isso na prática, imagine Roberto, um escritor que pintou seu escritório de cinza escuro para criar um ambiente sério. Porém, com o tempo, suas ideias começaram a travar e ele sentiu um desânimo que não explicava. Um dia, lendo Eclesiastes 7:13, considera a obra de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? Roberto refletiu que talvez o cinza estivesse bloqueando a inspiração que ele buscava em Deus. Ao mudar para tons mais claros, sentiu a criatividade fluir novamente, como se o ambiente tivesse sido libertado de um peso invisível. O que essas histórias e passagens nos mostram é que cores associadas a influências negativas têm um padrão. Elas refletem trevas, rebelião ou desordem, seja por sua história espiritual, seja por seu impacto emocional. Um lar onde esses tons predominam pode, sem intenção, tornar-se um espaço onde a paz é difícil de encontrar. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. O ambiente que construímos pode ser um campo de batalha espiritual, e as cores que escolhemos são parte dessa luta. Isso não significa que devemos banir essas cores completamente. Um toque de vermelho em um quadro ou uma almofada preta podem ser inofensivos. O perigo está no excesso, na predominância que transforma o lar em um reflexo de algo que não honra a Deus. A Bíblia nos chama a viver com intenção, como em Colossenses 3:17.
E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Isso inclui as decisões sobre nosso lar. Se sentimos que nosso espaço está carregado de tensão ou tristeza, talvez seja hora de olhar ao redor e perguntar: o que essas cores estão dizendo sobre meu lar? A resposta pode ser o primeiro passo para restaurar a harmonia que Deus deseja para nós. Depois de explorar as cores que podem trazer inquietação ao lar, é hora de voltar o olhar para aquelas que, segundo a Bíblia, refletem a paz, a santidade e a presença de Deus. O Senhor, em sua infinita sabedoria, não apenas nos adverte sobre o que evitar, mas também nos mostra o caminho para construir um ambiente que nutra a alma e fortaleça a fé. Certos tons, usados com propósito, têm o poder de transformar nossos lares em espaços de descanso, renovação e comunhão divina. Não se trata de regras rígidas ou de uma fórmula mágica, mas de alinhar nossas escolhas com os princípios que Deus revelou em Sua palavra. Vamos conhecer essas cores: branco, azul suave, verde claro, bege e dourado, e descobrir como elas podem convidar a bênção divina para nossas casas. O branco é uma das cores mais poderosas quando pensamos em pureza e luz. Em Apocalipse 19:8, lemos sobre a igreja: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandeciente, porque o linho fino são as ações justas dos santos. Esse tom brilhante simboliza a transformação que vem de Deus, uma limpeza espiritual que dissipa as trevas. Em Salmos 51:7, Davi clama: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O branco não é apenas um fundo neutro, ele carrega a promessa de renovação. Na cultura bíblica, vestes brancas eram usadas em celebrações de vitória e em momentos de consagração, como um sinal visível da graça divina. Quando trazemos esse tom para o lar, ele cria uma sensação de clareza, como se o ambiente respirasse aliviado, livre de qualquer peso que o oprima. Pense em Sofia, uma mãe solo que herdou uma casa antiga, cheia de móveis escuros e paredes acinzentadas. Depois de meses sentindo-se sobrecarregada, ela decidiu pintar a sala de branco, inspirada por uma passagem que leu em Isaías 60:1. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. O resultado foi surpreendente. A sala, antes um lugar onde ela evitava ficar, tornou-se um refúgio onde ela lia a Bíblia com os filhos e orava com mais facilidade. Os amigos que a visitavam notavam uma leveza no ar, e até as crianças pareciam mais tranquilas. Sofia percebeu que o branco não era só uma cor, era um convite para a luz de Deus habitar ali, dissipando a sensação de estagnação que antes a incomodava. O azul suave é outro tom que ressoa com a presença divina. Em Números 15, 38 e 39, Deus instrui os israelitas: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que façam para si franjas nos bordos das suas vestes e que ponham nas franjas um cordão azul, e será para que, vendo-o, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor. Esse azul, ligado ao céu, era um lembrete constante da fidelidade de Deus. Em Êxodo 24:10, Moisés e os anciãos veem o trono de Deus e viram o Deus de Israel, e sob os seus pés havia como que uma pavimentação de safira, tão clara como o próprio céu. O azul suave traz uma serenidade que acalma a mente e o coração, evocando a imensidão da criação divina. Na antiguidade, esse tom era raro e valioso, reservado para o sagrado, um contraste com os usos pagãos de cores intensas. Considere a história de Daniel, um jovem que trabalhava em casa e sentia uma ansiedade constante no seu escritório improvisado. As paredes escuras pareciam fechar o espaço e ele lutava para se concentrar. Um dia, ao ler Salmos 36:9, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz, decidiu pintar o cômodo de azul claro, inspirado pela ideia de um céu aberto. A mudança foi quase imediata.
O ambiente ficou mais leve e Daniel começou a sentir uma paz que o ajudava a trabalhar e orar com mais clareza. O azul suave se tornou para ele um símbolo da direção de Deus, como se abrisse uma janela espiritual em seu lar. O verde claro, por sua vez, fala de vida e restauração. Em Salmos 23:2, Davi escreve: Em verdes pastagens me faz repousar, guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse tom suave que lembra a natureza é um convite ao descanso e à esperança. Em Jeremias 17:8, Deus compara o justo a uma árvore, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. O verde claro reflete o crescimento que vem da confiança no Senhor, um renovo que revitaliza o espírito. Na Bíblia, os campos verdes eram sinais da provisão divina, como em Deuteronômio 8:7, onde Deus promete uma terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas. Trazer esse tom ao lar é como plantar uma semente de vida no ambiente. Imagine Carla, uma professora que vivia em um apartamento pequeno e sem cor. Cansada de se sentir desanimada, ela pintou a cozinha de verde claro, lembrando-se de Ezequiel 47:12. Junto ao rio, na sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda árvore que dá fruto para se comer. Aos poucos, aquele espaço virou o coração da casa. Um lugar onde ela cozinhava com alegria e recebia amigos com um sorriso renovado. O verde trouxe uma energia suave, como se a promessa de Deus de restaurar a alma estivesse se cumprindo ali. Para Carla, a cor passou a ser um lembrete diário de que a vida floresce onde Deus está presente. Os tons bege e terrosos também têm um lugar especial no design divino. Em Gênesis 2:7 lemos: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Esses tons quentes que ecoam a criação trazem estabilidade e uma sensação de pertencimento. Na Bíblia, a terra é o fundamento da obra de Deus, um símbolo de sua provisão constante. Em Salmos 65:9 está escrito: Visitas a terra e a regas, grandemente a enriqueces, o rio de Deus está cheio de água. O bege, com sua simplicidade, reflete essa conexão com o Criador, oferecendo um equilíbrio que acalma os sentidos. Diferente de cores intensas que gritam por atenção, os tons terrosos sussurram segurança, como um abraço da natureza que Deus moldou para nós. Pense em André, um marceneiro que reformou sua casa com paredes bege e móveis de madeira clara. Antes, ele vivia em um lar cheio de tons escuros que o deixavam inquieto. Inspirado por Josué 1:9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. André quis um espaço que refletisse essa firmeza. O bege trouxe uma sensação de chão firme, e ele passou a sentir que sua casa era um lugar onde podia descansar e planejar o futuro com confiança. Para ele, esses tons eram um reflexo da presença constante de Deus, como a terra que sustenta nossas vidas. Por fim, o dourado simboliza a glória e a provisão divina. Em Êxodo 25:11, Deus ordena que a Arca da Aliança seja coberta de ouro puro por dentro e por fora. Esse tom brilhante reflete a majestade do Senhor e sua abundância. Em Filipenses 4:19, Paulo assegura: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. O dourado, usado com moderação, traz um toque de honra ao lar, como se reconhecesse que tudo vem das mãos de Deus. Na Bíblia, o ouro aparece em contextos sagrados, como o candelabro do tabernáculo, apontando para a luz divina que guia seu povo. Em um lar, ele pode ser um detalhe que eleva o ambiente, lembrando-nos da presença celestial. Considere Raquel, uma dona de casa que adicionou detalhes dourados à sala, uma moldura, um vaso, após ler Ageu 2:8.
Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ela queria que seu lar honrasse a Deus, e aqueles toques sutis transformaram o espaço. A sala passou a ser onde a família se reunia para orar e agradecer. E Raquel sentia que o dourado era um símbolo da bênção que Deus derramava sobre eles. Não era ostentação, mas uma forma de dizer: este lar pertence ao Senhor. O dourado trouxe um brilho que complementava a paz já presente nos tons claros das paredes. Essas cores, branco, azul suave, verde claro, bege e dourado, não têm poder por si mesmas, mas refletem verdades espirituais que Deus colocou em sua criação. Elas criam um ambiente que favorece a calma, a reflexão e a confiança no Senhor. Em Isaías 26:3, ele promete: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Um lar onde esses tons predominam se torna um espelho dessa paz, um lugar onde as tensões se dissipam e a presença de Deus é sentida. Não é sobre seguir uma moda, mas sobre escolher com intenção, como em Provérbios 24:3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Esses exemplos mostram que as cores podem ser aliadas na construção de um lar abençoado. Sofia encontrou luz no branco, Daniel serenidade no azul, Carla vida no verde, André firmeza no bege e Raquel glória no dourado. Cada um, à sua maneira, descobriu que o ambiente influencia o espírito. Deus nos deu a liberdade de moldar nossos lares, e ao escolher cores que ecoam sua paz, abrimos as portas para que sua presença habite conosco. Em João 14:27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Que nossos lares sejam reflexos dessa paz divina, um testemunho vivo do amor que nos sustenta. O lar é mais do que um lugar para descansar o corpo. É um espaço onde a alma encontra refúgio ou enfrenta batalhas invisíveis. A Bíblia nos mostra que o ambiente ao nosso redor não é apenas um cenário passivo, mas algo que molda nossas emoções, nossos pensamentos e nossa conexão com Deus. Desde a criação, o Senhor planejou que o entorno do ser humano fosse um reflexo de sua bondade e ordem, mas quando o pecado entrou no mundo, essa harmonia foi quebrada. Hoje, o inimigo usa até os detalhes mais sutis, como as cores que escolhemos, para semear discórdia ou fortalecer a paz que Deus deseja para nós. Entender o papel do ambiente na vida espiritual e emocional é dar um passo rumo à restauração do propósito divino para nossos lares. No princípio, Deus criou um mundo que nutria tanto o corpo quanto o espírito. Em Gênesis 2:8-9, lemos: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para alimento. Esse jardim não era apenas funcional, era belo, projetado para trazer prazer e equilíbrio à vida de Adão e Eva. A beleza visual, incluindo as cores da natureza, fazia parte do plano divino para o bem-estar humano. Quando a rebelião abriu as portas para o caos, o inimigo começou a distorcer esse equilíbrio, usando o que Deus fez bom para fins contrários. O que vemos ao nosso redor, então, não é neutro, pode nos elevar à presença de Deus ou nos puxar para longe dela. A Bíblia está cheia de exemplos que mostram como o ambiente afeta a vida espiritual. Em Ezequiel 8:10-12, o profeta descreve uma visão alarmante. Entrei, pois, e vi, e eis toda forma de répteis e animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede ao redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel estavam diante deles, cada um com o seu incensário na mão. Essas imagens nas paredes do templo não eram apenas decoração, elas representavam uma idolatria que afastou a glória de Deus. O que estava ao redor do povo alterou o propósito daquele lugar sagrado, transformando-o em um espaço de trevas.
Isso nos faz pensar. Se o templo pôde ser contaminado por elementos visuais, nossos lares também podem ser influenciados pelo que permitimos neles. Pense em Juliana, uma mulher que se mudou para um apartamento alugado com paredes pintadas de vermelho escarlate e cinza escuro. No início, ela não deu importância, mas logo começou a sentir uma irritação constante. Discussões com o marido, Marcos, se tornaram frequentes, e até os momentos de silêncio pareciam tensos. Um dia, enquanto lia Salmos 4:8, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Juliana se perguntou por que essa paz parecia tão distante. Conversando com uma amiga da igreja, ela ouviu que o ambiente poderia estar afetando suas emoções. Decidiu pintar as paredes de um tom claro e, aos poucos, a atmosfera mudou. As conversas com Marcos ficaram mais leves e o lar começou a parecer um lugar de descanso. Para Juliana, foi uma lição. O que nos cerca tem poder sobre como nos sentimos. As cores que escolhemos podem amplificar ou sufocar nosso estado emocional. Tons intensos como o vermelho escarlate, por exemplo, estão ligados à agitação na Bíblia. Em Isaías 63:2-3, Deus é descrito em juízo. Por que está vermelho o teu vestido, e as tuas vestes como as daquele que pisa no lagar? Eu pisei o lagar sozinho. Aqui o vermelho evoca ira e confronto, emoções que, quando refletidas em um lar, podem alimentar conflitos. Estudos modernos confirmam que o vermelho estimula o sistema nervoso, aumentando a adrenalina e, em excesso, gerando ansiedade. Não é surpresa que uma casa dominada por esse tom possa se tornar um lugar onde a calma é rara. Cores frias e escuras, como o azul profundo ou o cinza intenso, também têm seu impacto. Em Lamentações 3:6, Jeremias lamenta: fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos há muito. Esse tom sombrio reflete isolamento e tristeza, sentimentos que podem se instalar em um lar onde essas cores predominam. Imagine Lucas, um estudante que pintou seu quarto de azul escuro para criar um espaço sério. Com o tempo, porém, ele começou a se sentir desconectado, como se o cômodo o afastasse do mundo. Ao ler Salmos 139:12, as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Lucas percebeu que, embora Deus esteja em todo lugar, o ambiente que ele criou estava dificultando sua alegria. Trocou o azul escuro por um tom mais suave, e o quarto passou a ser um lugar de estudo e paz, não de solidão. O amarelo intenso, embora pareça alegre, pode ser outro desafio. Na Bíblia, ele aparece indiretamente em práticas pagãs, como em Jeremias 7:18, onde o povo oferece bolos à rainha dos céus, uma adoração ao sol frequentemente marcada por tons dourados e amarelos. Esse uso histórico sugere exaltação do poder humano, algo que Deus rejeita. Hoje sabemos que o amarelo em excesso pode irritar os olhos e gerar impaciência, transformando um lar em um lugar de agitação. Pense em Clara, uma designer que decorou sua sala de amarelo brilhante, achando que traria energia. Mas logo notou que as reuniões familiares ali eram caóticas, com todos falando ao mesmo tempo. Inspirada por Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ela suavizou o tom, e o ambiente se tornou mais acolhedor, como um convite ao descanso que Jesus oferece. Esses exemplos mostram que o inimigo sabe usar o ambiente contra nós. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo alerta: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Essa cegueira pode nos levar a ignorar como as cores afetam nosso espírito, permitindo que tons desequilibrados semeiem discórdia ou desânimo. Mas Deus nos criou para viver em harmonia com o que nos cerca. Em Isaías 32:17-18, ele promete: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre.
e o meu povo habitará em morada de paz. Esse repouso depende, em parte, de um ambiente que reflita a ordem divina, não a distorção do inimigo. A ciência moderna reforça essa sabedoria bíblica. Pesquisas mostram que cores influenciam o humor. Tons escuros podem deprimir, enquanto tons claros elevam. Deus, que nos formou, já sabia disso ao criar um mundo cheio de luz e cor. Em Salmos 19:1, lemos: Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O azul do céu, o verde das florestas, a luz do sol, tudo isso foi desenhado para nos conectar ao Criador. Quando trazemos esses ecos da criação para o lar, fortalecemos nossa paz interior. Por outro lado, cores que lembram trevas ou violência podem nos afastar desse plano, criando um terreno onde o inimigo encontra espaço para operar. Veja o caso de Roberto e sua esposa, Ana. Eles viviam em uma casa com paredes marrons escuras e cortinas pretas, um estilo que achavam elegante. Mas a relação deles estava fria, marcada por silêncios pesados e mal entendidos. Durante um estudo bíblico, ouviram Romanos 15:13. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença. Isso os fez questionar se o ambiente estava bloqueando essa alegria. Resolveram clarear as paredes com bege e adicionar detalhes verdes, e aos poucos a casa ganhou vida. As conversas fluíram e o lar se tornou um lugar onde eles riam juntos novamente. Para Roberto, foi como se Deus tivesse usado as cores para reacender a esperança entre eles. O ambiente também afeta nossa vida espiritual. Em Josué 7:21, Acã confessa: Vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro. Esses itens, trazidos para sua tenda, atraíram maldição sobre Israel. O que estava no ambiente dele mudou o destino de muitos. Hoje, cores ligadas a práticas contrárias a Deus podem ter um efeito semelhante, ainda que sutil. Um lar dominado por tons que evocam rebelião ou tristeza pode dificultar a oração e a comunhão com o Senhor, como se uma névoa espiritual pairasse sobre o lugar. Por outro lado, Deus nos chama a construir lares que reflitam sua luz. Em Provérbios 3:19-20 está escrito: O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento estabeleceu os céus. Essa sabedoria deve guiar nossas escolhas, incluindo as cores que nos cercam. Um ambiente equilibrado favorece relações saudáveis e uma mente tranquila. Pense em Márcia, uma viúva que pintou sua casa de branco e azul claro após perder o marido. Inspirada por Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ela quis um espaço que a ajudasse a curar. O resultado foi um lar onde ela encontrava força para seguir em frente, como se Deus estivesse mais perto a cada novo dia. O contraste entre o plano de Deus e as táticas do inimigo é claro. Enquanto o Senhor quer nos dar paz, como em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O inimigo quer nos prender em ansiedade e confusão. As cores que escolhemos podem ser aliadas nessa batalha. Um lar cheio de tons que lembram trevas pode amplificar o peso do mundo, mas um lar que reflete a luz divina nos lembra que a vitória já é nossa. Em 1 João 1:5, lemos: Deus é luz, e nele não há trevas algumas. Que nossos lares sejam espelhos dessa luz, lugares onde o espírito se eleva e a emoção encontra descanso. Então, como aplicamos isso? Comece observando seu lar. Se há tensão ou tristeza sem motivo claro, pergunte: o que este ambiente está me dizendo? Talvez um tom escuro esteja pesando mais do que deveria, ou um tom vibrante esteja agitando o que precisa de calma. A boa notícia é que Deus nos dá autoridade para mudar. Em Tiago 5:16, lemos: A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ore e busque sabedoria e ajuste o que for preciso.
O lar é um presente de Deus, e com escolhas intencionais podemos torná-lo um lugar onde sua paz reine, sustentando nossa vida espiritual e emocional. Chegamos ao ponto em que reconhecemos o poder do ambiente sobre nossas vidas espirituais e emocionais. A Bíblia nos revelou que o lar não é apenas um espaço físico, mas um santuário onde Deus deseja manifestar sua presença. No entanto, para que isso aconteça, precisamos tomar uma decisão ativa, consagrar nosso lar ao Senhor. Isso vai além de palavras ou orações ocasionais. Envolve alinhar cada detalhe, incluindo as cores que nos cercam, com a vontade divina. O inimigo pode tentar semear discórdia através do que parece trivial, mas Deus nos deu a autoridade para transformar nossos lares em lugares de paz, proteção e bênção. Vamos explorar como essa consagração pode ser vivida, trazendo a luz do Criador para cada canto de nossas casas. Desde o início, Deus mostrou que o lar deve ser um reflexo de sua ordem. Em Deuteronômio 6:9, ele instrui: "Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás estando em tua casa, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas." Essa orientação não era apenas simbólica, era uma forma de garantir que o ambiente lembrasse o povo de sua aliança com Deus. Escrever suas palavras nas portas significava que o lar seria um espaço saturado pela presença divina, um lugar onde a fé moldava a vida cotidiana. Hoje, podemos aplicar esse princípio escolhendo elementos que honrem o Senhor, tornando nossos lares um testemunho vivo de sua verdade. Consagrar o lar começa com intenção. Em Josué 24:15, lemos a poderosa declaração: "Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Josué não estava apenas falando por si. Ele assumiu a responsabilidade de guiar sua família para um caminho de fidelidade. Essa escolha envolve mais do que comportamento, inclui o ambiente onde a família vive. Pense em Fernanda, uma mãe que sentia seu lar desorganizado espiritualmente. As paredes escuras e os tons intensos pareciam amplificar as brigas entre os filhos. Inspirada por esse versículo, ela reuniu a família para orar e decidiu mudar o ambiente. Pintaram os cômodos de tons claros como branco e verde suave e juntos consagraram a casa a Deus. O resultado foi uma mudança palpável. As tensões diminuíram e o lar passou a ser um lugar onde a harmonia prevalecia. Para Fernanda, foi como se Deus tivesse aceitado o convite para habitar ali. A Bíblia nos dá exemplos de como a consagração pode transformar um ambiente. Em 2 Crônicas 29:16-17, o rei Ezequias ordenou a purificação do templo. Os sacerdotes entraram no interior da casa do Senhor para a limpar e tiraram para fora, ao átrio, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Essa limpeza não era apenas física. Era um ato espiritual que restaurou o propósito do lugar. Quando Ezequias removeu o que era impuro, a glória de Deus voltou a ser sentida. Nossos lares, como templos modernos da família, também precisam dessa purificação. Cores associadas a trevas ou práticas contrárias a Deus podem ser substituídas por tons que reflitam sua luz, preparando o espaço para sua bênção. Outro exemplo poderoso está em 2 Reis 2:19-22. Os habitantes de Jericó disseram a Eliseu: "Eis que a situação desta cidade é agradável, porém as águas são más e a terra é estéril." Eliseu pediu um prato novo com sal, jogou-o na fonte e declarou: "Assim diz o Senhor, sareei estas águas." A partir daí, o ambiente foi restaurado. Esse milagre mostra que Deus pode curar até o que parece irrecuperável, mas requer ação da nossa parte. Imagine Carlos, um homem que comprou uma casa antiga com paredes pretas e uma energia pesada. Ele sentia um desconforto constante, como se algo estivesse errado.
Após ler essa passagem, Carlos decidiu pintar tudo de azul claro e orar em cada cômodo, pedindo a Deus que removesse qualquer influência negativa. Aos poucos, a casa deixou de ser opressiva e virou um lugar de descanso. Para ele, foi uma prova de que a consagração abre portas para a restauração divina. O inimigo, porém, não fica de braços cruzados. Em João 10:10, Jesus avisa: "O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Essa destruição pode se manifestar de forma sutil, como um ambiente que nos deixa ansiosos ou desanimados. Cores ligadas à idolatria ou rebelião, como o vermelho escarlate dos sacrifícios pagãos ou o roxo escuro dos templos babilônicos, podem carregar ecos espirituais que perturbam a paz. Consagrar o lar é resistir a essas influências, escolhendo tons que honrem a Deus e rejeitando o que não vem dele. Em Efésios 5:11, Paulo aconselha: "E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as." Isso inclui o que permitimos em nossas casas. Considere Ana e Paulo, um casal que percebeu que seu lar estava carregado de tensão. As paredes vermelho intenso e os móveis pretos pareciam modernos, mas a vida ali era marcada por discussões e cansaço. Durante um retiro, ouviram sobre 1 Coríntios 3,16. "Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" Isso os fez pensar no lar como um santuário também. Resolveram mudar tudo. Pintaram de branco, adicionaram detalhes em bege e oraram juntos, pedindo que Deus fizesse da casa um lugar santo. A transformação foi além da estética. A paz voltou e o lar se tornou um espaço onde sentiam a presença divina. Para Ana, foi como se tivessem expulsado um peso que não sabiam que carregavam. A consagração também protege o futuro. Em Isaías 54:13, Deus promete: "Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos." Um lar consagrado não beneficia apenas quem vive ali agora. Ele planta sementes de bênção para as próximas gerações. Pense em Dona Clara, uma avó que decidiu reformar sua casa para os netos. As paredes escuras foram trocadas por verde claro e azul suave, e ela pendurou quadros com versículos como Salmos 127:1. "Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam." Clara orou por cada canto, pedindo que seus netos crescessem em um lugar de paz. Anos depois, eles lembravam da casa da avó como um refúgio de amor e fé. Um legado que ela deixou através da consagração. A escolha das cores é parte essencial desse processo. Tons que refletem a luz divina, como o branco da pureza, o azul da fidelidade, o verde da vida, o bege da estabilidade e o dourado da glória, criam um ambiente onde a presença de Deus flui naturalmente. Em Êxodo 40:34-35, quando o tabernáculo foi concluído conforme as instruções divinas, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Esse momento mostra que um espaço preparado para Deus se torna um lugar onde Ele habita. Nossos lares podem ter o mesmo destino quando os alinhamos com Sua vontade, rejeitando o que pertence às trevas e abraçando o que reflete Sua luz. O inimigo tenta nos distrair, mas Deus nos dá vitória. Em 1 João 5:4 lemos: "Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé." Consagrar o lar é um ato de fé, uma declaração de que pertencemos ao Senhor. Veja o exemplo de uma comunidade em um bairro simples. As famílias, cansadas de problemas como brigas e doenças, decidiram agir juntas. Cada casa foi pintada com tons claros, e os moradores se reuniram para orar, inspirados por Salmos 133:1. "Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." O bairro mudou,
As crianças brincavam mais, os vizinhos se ajudavam e um senso de paz se espalhou. Foi como se a consagração coletiva tivesse erguido uma muralha espiritual contra o caos. Esse poder de transformação está ao nosso alcance. Em Mateus 18:19, Jesus diz: Se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Orar pelo lar, com fé e ação, traz resultados. Evite cores que carregam sombras do passado pagão ou que pesam o espírito. Escolha tons que elevam a alma e lembram a bondade de Deus. Em Salmos 91, 1-2, encontramos a promessa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Um lar consagrado é esse refúgio, onde a proteção divina nos cobre. A consagração não é um evento único, é uma postura contínua. Em Hebreus 12:1, somos chamados a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Isso inclui vigiar o que entra em nossas casas. Pense em João, um pai que, após pintar seu lar de tons claros, fez um compromisso. Cada mudança seria feita com oração. Quando comprou cortinas verdes, orou para que trouxessem vida. Quando há de detalhes dourados, pediu que refletissem a glória de Deus. O lar dele se tornou um lugar onde a família crescia em fé, um exemplo vivo de Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Deus quer que nossos lares sejam faróis de sua presença. Em Apocalipse 3:20, Jesus declara: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Consagrar o lar é abrir essa porta, removendo o que impede sua entrada e convidando sua paz. Não importa o passado do seu espaço, se foi marcado por cores escuras ou influências pesadas, Deus pode restaurá-lo. Em Isaías 61:3, ele promete dar aos que choram em Sião beleza por cinzas, óleo de gozo por pranto. Que nossos lares sejam essa beleza, um lugar onde a bênção divina floresce. Então comece hoje. Olhe para sua casa e pergunte: este ambiente honra a Deus? Pinte com cores que tragam luz, ore com fé e viva com propósito. Em João 16:33, Jesus nos encoraja: Eu venci o mundo. Com ele, nossos lares também vencem, tornando-se espaços onde a paz reina, o amor cresce e a glória de Deus brilha para sempre.